esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, vê o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Queridos irmãos e irmãs, caríssimos telespectadores, hoje celebramos então a festa destes dois apóstolos, São Filipe e São Tiago. Toda vez que nós celebramos a festa de um apóstolo, nós deveríamos nos alegrar de modo muito intenso, porque por eles é que nós recebemos a fé. Pelos apóstolos é que nós recebemos a fé que hoje nós vivemos. Tudo aquilo que nós ouvimos dos textos sagrados, tudo aquilo que nós recebemos pelo ensinamento da igreja, deve ser acreditado. Nós acreditamos naquilo que ouvimos, acreditamos no testemunho dos apóstolos. Nós não precisamos ver para crer. Nós acreditamos, e porque acreditamos, vivemos segundo a vontade de Deus. Nos deixamos inspirar pela vontade de Deus. Este é o grande objetivo da pregação do Evangelho, em todos os tempos, desde o princípio, desde os apóstolos até os nossos dias e até o final dos tempos. Anunciar a boa nova do reino, fazer com que as pessoas se encontrem com Jesus Cristo, porque Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Todos nós estamos caminhando em direção ao Pai, mas precisamos ir pelo caminho certo, e Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Hoje nós nos alegramos, portanto, com esta festa dos dois apóstolos. Mas lembremos-nos daquilo que nos disse São Paulo na primeira carta aos Coríntios. São Paulo diz algo fundamental, logo no início do texto que ouvimos. Diz São Paulo: irmãos, quero lembrar-vos o evangelho que vos preguei e que recebestes, e no qual estáis firmes. A palavra de Deus não muda, é a mesma. Mudam os tempos, as pessoas, a compreensão até,
mas a palavra de Deus é a mesma, desde o princípio. E nós precisamos, em primeiro lugar, aceitá-la como palavra de Deus. Essa palavra que transforma a vida, essa palavra que nos garante a esperança. E São Paulo diz neste texto da primeira carta aos Coríntios: eu transmiti a vocês, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo tinha recebido. Porque todos sabemos que São Paulo não conviveu com Jesus. São Paulo também recebeu o Evangelho, recebeu o anúncio. E ele diz: Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas, aos 12. Apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. Apareceu a Tiago. Apareceu aos apóstolos todos juntos. E por último, apareceu também a mim. E São Paulo lembra, isso é testemunho transmitido. Jesus Cristo morreu, ressuscitou e apareceu aos seus discípulos segundo as Escrituras. E ele está transmitindo aquilo que ele mesmo ouviu. E nós hoje somos convidados a transmitir às pessoas que convivem conosco, nos nossos trabalhos pastorais, nas nossas atividades, nas comunidades, transmitir o que nós ouvimos. O Senhor Jesus Cristo morreu por nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo, está conosco, apareceu aos primeiros discípulos, e nós somos testemunhas disso. Veja que coisa bonita se nós pudéssemos dizer isso sem muita formalidade, dizer isso do coração. É sinal de que nós também fazemos a experiência desse encontro com Jesus Cristo. E o Evangelho, nele Jesus mesmo declara aos seus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se Jesus, queridos irmãos e irmãs, é o caminho, a verdade e a vida, nós não temos que procurar mais outro caminho. Por ele nós chegamos a Deus, o Pai. O que será que é necessário para nos convencermos de que, de fato, Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Jesus Cristo quer nos conduzir ao Pai, mas às vezes nós temos dificuldades de compreender. Às vezes somos um pouco materialistas, no sentido de que a fé em nós parece um pouco enfraquecida. Nós precisamos ver um caminho. Mas observemos bem, olhemos para as nossas vidas. Quantas vezes nós nos sentimos diante de uma encruzilhada? O que fazer? Diante da doença, diante das situações difíceis da vida, na família, no trabalho, diante de pessoas, às vezes, que não estão muito bem conosco. Nós estamos diante de uma encruzilhada e nós caminhamos para onde? Se formos segundo os nossos instintos, segundo o nosso modo de pensar, talvez nós soframos uma decepção. Mas se colocarmos Jesus Cristo como caminho, aí nós vamos atingir um objetivo. Jesus Cristo é o caminho para o encontro com os outros. Se eu vejo no meu irmão, na minha irmã, a imagem do Cristo, eu vou ser mais compreensivo, vou ser mais amoroso, vou compreender melhor, vou aceitar melhor o erro do meu irmão, da minha irmã. Se eu estiver quase às vias de fato, eu vou saber me resignar um pouco, criar ambiente de paz, criar ambiente de bom relacionamento.
Agora, se eu quiser caminhar do meu modo, talvez eu passe por cima da pessoa. Se eu estou diante de uma situação que a vida me preparou, uma situação de sofrimento às vezes, eu preciso ter forças para vencer. Mas veja, Jesus Cristo, Ele mesmo me ampara, Ele mesmo me dá condições de seguir em frente. As situações de dificuldades que aparecem no dia a dia da vida, são situações que podem ser superadas, porque nós não estamos no fim, nós estamos caminhando. Se aparece um problema, eu tenho que resolver. Deus me dá a força necessária para superar todas as dificuldades. E se aparece uma dificuldade, eu tenho que confiar que Deus vai me dar a capacidade de superar aquela dificuldade. Por isso, queridos irmãos e irmãs, colocar a nossa vida, a nossa esperança nas mãos de Deus, colocar, como nós dizemos, com muita piedade, colocar todas as nossas ansiedades, preocupações, as alegrias, as realizações também, no coração de Jesus. Deixar o nosso coração bater na mesma intensidade do coração de Jesus. Ter os sentimentos do coração de Jesus. A vida fica mais tranquila. Quem tem fé não deixa de ter problemas para resolver. Todos nós temos os nossos, cada um de nós temos as nossas dificuldades, limitações, problemas. Quem tem fé consegue ir mais longe. O caminho já está mais ou menos traçado. Eu sei por onde ir. E a pessoa que ainda não se deixou tocar, não se deixou encontrar pelo Senhor, vai resolver o problema? Vai, também talvez resolva, mas vai dar mais trabalho. Nós temos que confiar e depois então podemos dar um testemunho de que Jesus Cristo de fato age na nossa vida. Nós temos que dar esse testemunho ao mundo, as pessoas que convivem conosco e as pessoas que estão ao nosso lado, na nossa vida. Queridos irmãos e irmãs, celebrar hoje a festa destes dois apóstolos nos dá a alegria de contarmos sempre com este testemunho. Eles mesmos, São Felipe e São Tiago, foram testemunhas do Cristo, testemunhas oculares, acompanharam Jesus na sua vida e deram a sua vida pela fé que receberam. Em verdade vos digo, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço. Confiemos em Jesus Cristo, confiemos no seu amor, confiemos na sua misericórdia para conosco. E assim podemos seguir neste mundo que nem sempre é favorável, mas seguir com determinação, com firmeza e com alegria. Alegria dos filhos e filhas de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.